Ministro Alexandre de Moraes revela plano de golpistas do 8 de janeiro que previam seu enforcamento em plena Praça dos Três Poderes. Ministério da Justiça e Governo do Distrito Federal assinam um protocolo de segurança para evento que vai celebrar a democracia na próxima segunda-feira. Explosão em prédio residencial deixa 8 feridos em Porto Alegre. E homem é perseguido e preso após dar garrafada na cabeça de uma mulher no Pará. Litoral de São Paulo registra aumento de furtos em condomínios e tem até motorista apressadinho, arrastando guarda municipal para fugir da fila da balsa. O Brasil News, da Rede Brasil de televisão, está começando. O governo do Distrito Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinaram hoje em Brasília um protocolo de segurança para o dia 8 de janeiro. O ministro em exercício, Ricardo Capelli, também defendeu durante o evento o uso de câmeras corporais em policiais. Próximo de completar um ano dos ataques às sedes dos três poderes, o governo do Distrito Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinaram um protocolo de segurança para o dia 8 de janeiro. O ato aconteceu no Palácio do Buriti, em Brasília. Na segurança pública, eu disse ontem e reitero, o pior caminho que faz mal ao Brasil é ideologizar o debate sobre segurança pública. Na segurança pública não tem esquerda ou direita. Tem o certo e tem o crime. Para enfrentar o crime, nós temos que nos unir todos. Todos os brasileiros têm que estar unidos para enfrentar o crime organizado no Brasil, que ameaça a vida, destrói a economia e afronta o Estado democrático de direito. Também foi assinado um termo de doação de equipamentos para o fortalecimento da segurança pública ao governo do Distrito Federal, como armamentos, drones e viaturas. Nós estamos recebendo aqui mais de 8 viaturas, 33 milhões já de repasse do Pronaf, que se passa, mas nós estamos recebendo já esse repasse essa semana. 3 milhões, quase 3 milhões de equipamentos menores, entre armamentos, munições, quase 3 milhões e quase 3 milhões também em viaturas. O ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, Ricardo Capelli, defendeu o uso de câmera corporal como um sistema nacional. O mais importante não é o equipamento, são os dados que esse equipamento colhe. E é fundamental que as polícias, que a segurança pública no Brasil tenha um padrão. Por isso, diretrizes nacionais para impor os estados, claro que não, mas para que a gente tenha um parâmetro, para que os dados que a polícia do DF colhe possam ser compartilhados com os dados que outras polícias colhem, para que a gente possa ter um verdadeiro sistema nacional. Segundo o ministro, em exercício, as diretrizes nacionais para a utilização de câmeras corporais pelas polícias será publicado em fevereiro. O Supremo Tribunal Federal vai começar o ano judiciário de 2024 com a análise de novos conjuntos de ações penais contra réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Vamos acompanhar. A previsão é iniciar os trabalhos já no início do mês de fevereiro, ao qual também contará com a composição completa, com a posse do ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, que está prevista para o dia 22. Dino vai ocupar a cadeira vaga com a saída da ministra Rosa Weber, que se aposentou em outubro do ano passado. No dia 5 de fevereiro, o Supremo deve encerrar o julgamento de 29 ações penais contra réus pelos atos de 8 de janeiro, quando ocorreram os atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Os ministros também devem definir a forma de correção dos depósitos do FGTS, um fundo que protege empregados demitidos sem justa causa. Atualmente, o reajuste dos valores depositados no fundo é feito com base na chamada taxa referencial.
O tribunal ainda deve determinar que o governo elabore um plano de enfrentamento do racismo institucional. Essa pauta também tem sido discutida pela Suprema Corte. A Corte também deve julgar o processo sobre a legalidade de revistas íntimas vexatórias em pessoas que visitam presídios. O assunto deve voltar à pauta com o voto do ministro Gilmar Mendes, que pediu o envio do caso ao plenário presencial. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revelou que envolvidos nos ataques do 8 de janeiro queriam matá-lo e até mesmo enforcá-lo em praça pública. Segundo Moraes, as investigações sobre os atos de 8 de janeiro encontraram 3 planos contra ele. O primeiro previa que as forças especiais do Exército o prenderiam em um domingo e o levariam para Goiânia. No segundo, o plano propunha que as pessoas tinham que se livrar do corpo do ministro no meio do caminho para Goiânia. Moraes também falou sobre um terceiro plano que seria um dos mais exaltados. O ministro disse que a proposta defendia que, após o golpe, os participantes deveriam levá-lo para ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Ele também pontuou que, após ficar sabendo dessa terceira intenção, foi possível sentir o nível de agressividade e ódio dos participantes dessas ações em Brasília. Para ele, os extremistas não sabem diferenciar a pessoa física da instituição. O ministro ainda conta que, apesar dos exageros, já esperava algo parecido. Ele afirma que não poderia esperar algo diferente dos golpistas criminosos que não tivessem pretendendo algo nesse sentido. Moraes ainda considera que as ações do STF foram fundamentais para evitar um golpe de Estado. Ele ressaltou que, se não houvesse a demonstração clara e inequívoca de que o Supremo Tribunal Federal não iria admitir nenhum tipo de golpe, todas as ações poderiam ter um efeito dominó, o que geraria um caos ainda maior no país. O comentarista Ney Gonçalves Dias analisa agora essa entrevista bombástica do ministro Alexandre de Moraes ao jornal O Globo, que acabamos de ver. Vamos acompanhar. O ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, que isso tudo está acontecendo nesta sexta-feira, véspera do aniversário do 8 de janeiro, a semana que vem. Ele diz o seguinte, que, primeiro, aquilo lá não foi apenas baderna, foi realmente uma tentativa de golpe. E que só não ocorreu no Brasil inteiro, é o chamado efeito dominó. Ou seja, acontece em Brasília, agora a Polícia Militar fez em São Paulo, agora a Polícia Militar fez em Aracaju, agora a Polícia Militar fez no Piauí. Esse efeito dominó, que diz o ministro, tinha o apoio de vários governadores, só não ocorreu porque as forças de segurança, embora atrasadas para prevenir os ataques de Brasília, elas foram suficientes para terminar antes que a noite começasse, porque a ideia era que a coisa continuasse na noite de domingo e desse tempo aos estados para que fosse realizado o chamado efeito dominó. Na verdade, a coisa funciona assim. O presidente Lula convocou, o presidente Lula convidou os governadores, ministros de Estado, ministros que estão de férias deverão parar de férias para ir para Brasília no 8 de janeiro para uma solenidade. Vai haver uma mesa de autoridades, das principais autoridades, e será passado em revista. As emissoras de televisão, inclusive a Rede Brasil de televisão, vão ter que noticiar o fato. E ao noticiar o fato, vão mostrar os eventos que aconteceram naquele 8 de janeiro de 2023. E aí você vai rememorar a baderna. Destruíram o palácio do governo do Oscar Niemeyer, o Planalto. Destruíram o Supremo Tribunal Federal. Arrebentaram com o Congresso. A reconstrução custou 43 milhões de reais. Haja democracia.
Plenamente justificável aí o estado de espírito de Ney Gonçalves Dias. Ó. E o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou que a fila do INSS nunca vai acabar. Para 2024, a meta traçada pelo ministro é que, ao menos o tempo de espera seja reduzido a 30 dias. Segundo Carlos Lupe, é impossível não ficar ninguém na fila, já que a cada mês entram, em média, 900 mil a 1 milhão de pessoas com pedidos no Instituto Nacional do Seguro Social. Lupe, no entanto, disse que a situação já melhorou bastante. No início do ano passado, a espera na fila estava entre 80 e 100 dias. Agora caiu para 49. A lei exige 45, mas o ministro garante que esse tempo vai ser ainda menor. Eu sempre falei de colocar um prazo de 45 dias. Por que eu digo que nunca vai zerar? Eu nunca falei zerar. Porque todo mês entra de 900 mil, 1 milhão de pedidos iniciais. Então, a cada mês você vai rodando. Entra mais de 900 mil, 1 milhão de pedidos. Estava em torno de 80, 90, até 100 dias a média de conclusão dos processos. Caiu para 48, 49. Metade do que estava esperando até o final do ano passado. A fila também caiu, nós vamos ter os dados finais de dezembro e caiu bem. Então, nós estamos trabalhando e vocês possam fazer pesquisa, pergunte às pessoas. Ainda vai ter um número que ainda não é o que eu gostaria, que ainda está insatisfeito, que ainda não está atendido. Agora, está avançando bem e eu quero, nesse ano, que se entra em 2024, chegar à data de 30 dias de espera para a conclusão do benefício. O que quer dizer? Que no próprio mês que a pessoa dá a entrada, conclui o processo. Lupe concedeu essa entrevista na abertura do curso de formação dos candidatos aprovados no último concurso do INSS. Segundo o ministro, foram chamados 1.250 novos servidores. A expectativa é de que a chegada do reforço da mão de obra ajude a acelerar o atendimento ao público. E a seguir, governador de Santa Catarina nomeia o próprio filho para comandar a Secretaria da Casa Civil. Vazamento de gás provoca explosão em prédio residencial e deixa 8 feridos em Porto Alegre. A gente volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.